Bom dia, amigos da TVC. Voltamos aqui com mais um bloco do Bom Dia Empresário. Dimas, obrigado pela sua participação aqui nesse sábado. Podia estar em casa, né? Mas dispôs esse tempo pra gente, para ajudar também os empresários da região falando sobre esse tema, né? Sobre o Simples. Já são 13 anos aí, né, de tributação do Simples, que mudou muito na vida dos empresários. Eu queria iniciar esse nosso encontro agradecendo a você pela oportunidade de estar aqui hoje, falando um pouco sobre o Simples, né? Sobre essa unificação de impostos e parabenizá-lo, né? Parabenizar a sua produção, a TVC, por essa iniciativa, né? Da gente estar falando sobre esse fantasma que é para os empresários, né? Sobre a questão tributária, que muitas das vezes assusta os empresários e até mesmo os contadores das empresas. E assusta, né? Muito. Né? Pelo fato de que a questão tributária no Brasil ela é um pouco complexa, né? E nós estamos aí desejando que aconteça essa grande reforma tributária, né? Que já permeia o Congresso Nacional. Mas, enfim, enquanto isso não acontece, a gente vai se ater na legislação tributária no que se refere ao Simples. Nessa linha de pensamento, teve uma pesquisa que nos revelou que entre 1990 a 1999 foram criadas anualmente cerca de 5 milhões de empresas, sendo que dessas 5 milhões de empresas, mais de 2 milhões e 700 mil eram micro e pequenas empresas. Mais da metade. Mais da metade, quer dizer, representando aí um percentual de 55%, né, de empresas criadas anualmente. Que no geral enquadradas no Simples. Que no geral são enquadradas no Simples, né? E o Simples foi criado pela Lei 9317 de 96, né, vigorando a partir de 1997. E essa lei, ela veio simplificar a forma tributária da empresa, porém, ela veio limitar o empresário em determinadas questões tributárias, né? Ou seja, ela veio trazer vantagens para o contador, o amigo contador que está em casa nos assistindo também tem muito a agradecer, a vida dele. Facilitou a vida do contador, só que restringiu o empresário nas questões que a lei impôs, né, os parâmetros, digamos assim, na questão do faturamento, né? Que é o principal parâmetro hoje do Simples, é o faturamento. Exatamente, né? Perfeito. É o principal parâmetro hoje, é o faturamento, do Simples, é o faturamento. Por quê? As microempresas, elas têm que ter um faturamento anual de cerca de 120 mil reais, né? E as empresas de pequeno porte devem ter de 120 mil reais e 1 centavo a 1 milhão e 200 mil reais. Então, é uma limitação imposta ao empresário e que, por isso, exige de nós, empresários, também, né, um certo planejamento tributário. Saber, né, ter uma previsão de quanto que vai ser utilizado no ano, quanto você vai faturar no ano para se enquadrar. Porque o enquadramento tem que ser feito no início do ano. No início do ano, exatamente. E essa lei do Simples, né, que veio integrar determinados impostos estaduais e federais, né, conhecido por todos nós como Simples, ele veio e trouxe obrigações aos empresários, que é um assunto que nós devemos lembrar ao empresário que ele tem obrigações a cumprir, mas obrigações simplificadas, né? Quais são essas obrigações para aqueles empresários que optam pelo Simples? Efetuar o pagamento dos impostos e das contribuições sociais numa única guia, né? Facilita, né? Facilitou demais. A guia ficou um pouco mais cara, mas facilitou. Mas facilitou o empresário. É uma única via, uma única guia. Ele deve apresentar anualmente a declaração simplificada, né? O livro caixa, né? Que toda empresa tem que ter, e o livro de registro de documentos, né? Que ele é um registro de inventário de todos os documentos da empresa. O livro caixa, você diz qual? O real, o primo, né? Vamos ser sinceros, tem muito empresário hoje que tem mais de um livro caixa. Eu não conheço ninguém, mas que tem. Esse é o não caixa 2, né? Isso. É o caixa real. Não, conheci já empresas que tem caixa 8, caixa 9.
É uma pena que, mas devido à carga tributária do Brasil e esse excesso de carga tributária, na verdade leva muitos empresários a sonegarem, né, É uma os coisa que tem impostos. mudado bastante, graças a Deus. Muito empresário hoje que eu sinto já tem tomado consciência da carga tributária, até mesmo agora pelo monitoramento da nota fiscal eletrônica, do cupom Exatamente. eletrônico, está restringindo um pouco mais. E quando todo mundo começa a recolher, fica mais fácil. Não, e o Simples, ele veio também a auxiliar a legalização das empresas, porque simplificou, né, e auxiliou tantos empresários com a carga tributária que muitas empresas passaram a sair da existência de fato para uma existência legalizada, né? Passaram a ser formalmente legalizadas. Porque antes você tinha um calendário de pagamentos, assim, no dia 2 vencia um imposto, no dia 8 vencia outro imposto, no dia 14 vencia outro imposto, quer dizer, o mês inteiro, todo dia quase, você tinha um tributo para pagar. Agora não. Isso criava para o empresário grandes obstáculos, né? Se você parar para pensar, você passava a contribuir muito mais do que você arrecadava, né? Hoje, graças aos incentivos fiscais, os empresários atualmente eles têm tido uma conscientização de uma forma muito mais correta sobre a legalização das empresas, porque eles passaram a perceber que os impostos eles podem e são usados para a melhoria, né, econômica do nosso país, né? Com certeza. E hoje também, assim, o empresário tem que ter a noção de que você se regularizando, os acessos a produtos, serviços, até mesmo serviços bancários, são totalmente diferenciados. Né? Uma coisa, eu vejo muita gente aí, colega meu que não tem empresa formada e quer movimentar e movimenta com cheque próprio, com talão de cheque próprio. Só que o banco reduz muito a quantidade de cheque para uma pessoa física. Exatamente. E você estando legalizado, você evita eventuais problemas, né? Eventuais problemas, eventuais visitas daqueles fiscais, né? Que vivem ali no pé do empresário. A melhor coisa é chegar o fiscal lá, não, eu queria dar uma... E tá você aqui, está ó, totalmente tá todo legalizado. certo. Exatamente. Melhor Isso coisa. é a melhor coisa. O Simples, a gente sabe que veio para unificar alguns impostos, Isso. né? Que facilitaram na carga tributária e reduziram também, né, bem a carga tributária. No geral, quais são os impostos que foram abrangidos pelo Simples? Na verdade, não foram só os impostos, né? Na verdade, nós podemos falar de uma unificação de tributos, né? E isso envolve diversas espécies de tributos, né? Nós podemos falar dessa unificação citando algumas dessas espécies de tributos, né? Só para exemplificar. Só para exemplificar para o nosso amigo empresário, né? O ICMS, né? Que é o imposto estadual sobre a circulação de mercadorias e serviços interestaduais, intermunicipais e de comunicações, tá? O ICMS entra no bolo, tá? Nesse bolo de tributos. Nós temos também o IPI, que é o imposto de produtos industrializados, tá? Só que esse é o imposto federal, né? Ele é cobrado, que é um imposto cobrado desde a industrialização dos bens, da sua produção. E eu quero registrar aqui que o consumidor, que o contribuinte é o consumidor final, tá? Isso é importante a gente estar falando. Tem também o PIS, né? E aqui a gente já vai falar de contribuição social, que é o PIS e COFINS, né? Que são espécies de contribuições sociais, com incidência na indústria, no comércio e nos serviços, né? A gente tem também o famoso IRPJ, que nada mais é que o imposto... Imposto de renda. Imposto de renda, só que de pessoa jurídica, né? E esse imposto de renda também entra, né? Que é também um imposto federal, tá? E ele pode ser apurado de 3 formas, né? Que é o lucro presumido, o arbitrado e o real, né? Nós temos também, e a gente pode estar citando aqui, a contribuição social sobre o lucro, a CSL, né? Que é muito conhecida pelo nosso amigo empresário, porque representa 1,44%, quer dizer, quase 1,50% do preço de venda para os optantes do lucro presumido ou arbitrado. O cara do comércio varejista trabalha com a margem de lucro aí de 5%, a margem pequena, 1,5% já é do governo. Já é do governo,
né? Exatamente. Que facilita porque o Simples Já unificou todos esses tributos, né? E por fim a gente pode estar falando sobre a contribuição sobre a folha de salário, né? E que o empresário também sabe que a mais onerosa é o INSS dos empregados, né? E é importante a gente também estar registrando aqui que o INSS ele não sofreu alterações pela lei do Simples, tá? Então, quer dizer, embora... O INSS. O INSS. O INSS. Tem que né? continuar recolhendo unitariamente por funcionário. Por funcionário, exatamente. O Simples não alterou a forma de tributação. Se a gente pegasse esses tributos todos e hoje tivesse que pagar eles unitariamente, quanto que daria percentual, assim, só para ter uma noção, o que isso reduziu de carga tributária hoje para o empresário? A não existência do Simples e hoje a existência. Só um chute, a gente sabe que há muito tempo não ocorre, mas só um chute. Olha, hoje o Simples está na faixa de 7,5, né? Dependendo da atividade, vai um pouco para cima, um pouco para baixo. Eu acredito que seja um pouco difícil delimitar percentuais, porque isso vai depender também do faturamento da empresa. Mas é certo que reduziu. Com certeza. Isso, sem dúvida alguma, houve uma redução, sim, tá? com a vinda do Simples, né? Que foi um marco na legislação tributária. Tá? Tanto é que está aí desde 1997, completando mais de 13 anos de existência, né? Na nossa vida empresarial. Muito bem utilizado, muito bem difundido, de muito apoio, né? Graças a Deus. Dimas, a gente vai dar uma paradinha rápida, que a gente tem agora um pequeno intervalo comercial. Vou pedir para o amigo de casa não sair daí não, que a gente já volta. Só um minuto.